Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus continue falando poderosamente ao seu coração, amém? Quero te contar uma história. No tempo que eu dei aula na faculdade, tinha uma disciplina que eu gostava muito, que era ética. E uma vez eu resolvi fazer uma avaliação com os alunos. A gente estava estudando a ética nicômica, a ética de Aristóteles na época, né? E eu fiz uma prova, coloquei para os alunos responderem. E aí eu levei um iPad para enquanto eles estivessem fazendo a prova, eu estivesse lendo alguma coisa. Só que eu não estava lendo, eu estava filmando. Eu sentei numa cadeira, botei o iPad assim, e eu comecei a filmar toda a turma. E eles perceberam que eu estava tão envolvido com a leitura, que o negócio ficou meio sem controle em sala de aula. Começaram a colar, trocar a prova, né? E aquele barulho, eu não fiz nada, eu fiquei aqui. O tempo todo. Eu filmei não sei quantos minutos. E aí, fui corrigir as provas, lógico. Acho que a menor nota foi 8 na época. Só notão. E na outra semana em que eu fui entregar a prova para eles, eu levei um projetor. E aí eu liguei o iPad no projetor. E enquanto eles estavam todos animados com as notas deles, eu sem falar nada, comecei a passar o vídeo na parede. Aí aquele que trocou a prova olhou para mim de lado, aquele que, sabe, mas foi descarado a cola. Não foi colar mais ou menos, não. E aí depois daquele silêncio eloquente, eu falei assim, eu quero dar oportunidade para vocês. Eu quero dar oportunidade para vocês darem a nota correta que vocês tiraram. Aqueles que acharem que sua nota não é a nota que você tirou e que você pegou a informação de algum outro aluno, você vem a mim, cancela a sua nota e me diz qual é a nota que você quer receber. Ninguém me procurou. Ninguém se arrependeu, mesmo com a prova cabal. Eu fui um professor que eu não dava muito valor para a nota, eu dava valor para o ensino. E aquele semestre foi um semestre muito interessante para eu dar aula de ética para uma turma que teve a oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. Então eles não estavam estudando ética para aprender. Eles estavam estudando ética para passar de ano. Então, às vezes, o que você ouve não é aquilo que você pratica. Ou, o que você ouve não funciona porque dentro da sua vida tem um outro sistema que faz sua vida funcionar. E hoje eu quero conversar com você sobre o que tem dentro de nós que nos faz fazer e escolher o que fazemos e o que escolhemos. Dentro de nós existe um trono. E nesse trono está Deus ou estamos nós? Dentro de nós existe um governo. Ou é Deus que está no centro, ou somos nós que estamos no centro. Ou é Jesus que nos dirige, ou é Jesus que não nos dirige. E a gente pode cometer o mesmo erro que essa turma. A gente pode ouvir o que é certo, mas caminhar de forma errada. E diferente das outras pregações que eu faço aqui, eu não vou fazer uma exposição das Escrituras hoje. Hoje eu quero conversar com você. Passaremos por alguns textos
Mas hoje eu quero conversar com você sobre duas visões. Duas visões que estão aqui neste lugar hoje. E começo lendo 1 Coríntios 10, 31, que diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse texto é facílimo de você entender. Ele diz o seguinte: está fazendo alguma coisa? Faça para a glória de Deus. Se você está dirigindo o seu carro, se você está dando uma aula, se você está trabalhando, se você está tomando um suco, se você está comendo, se você está... Não importa o que você fizer, tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. E é interessante que um dos meus autores que eu mais gosto, que é C.S. Lewis, ele fala algo sobre isso. Ele diz assim: cristianismo é algo simples, mas é algo muito difícil. É simples. Por quê? Simples porque você pode entregar logo toda a sua vida para Jesus e viver. Mas é complicado se você ainda continuar vivendo a sua vida e vivendo a vida de Cristo. É simples se você se entregar de uma vez, mas é complicado se você continuar transitando entre os dois caminhos. E ele diz o seguinte: a vida cristã é diferente, mais difícil e mais fácil. Por quê? Porque Cristo diz: dê-me tudo. Eu não quero um tanto do seu tempo, um tanto do seu dinheiro, um tanto do seu trabalho. Eu quero você. Eu não vim para atormentar o seu ego natural, mas eu vim para matá-lo. Meias medidas não trazem bem nenhum. Eu não quero podar um galho aqui e outro ali, mas quero derrubar a árvore inteira. Então, eu lhe darei a mim. A minha vontade se tornará a sua vontade. Então a gente pode optar pelo estilo de vida. Mas o que eu vejo hoje? O que eu vejo hoje é as pessoas não olhando Cristo por inteiro. O que eu vejo hoje, o que eu percebo hoje, no mundo inteiro, é um movimento que acontece no mundo inteiro, é que eles olham Cristo como um ser abstrato, como uma obra abstrata. Por exemplo, como essa daí. O que é uma obra abstrata? É uma obra onde você pode decidir o que ela significa. É uma obra que você pode ter uma experiência com ela, como você achar que você tem que ter uma experiência com ela. Sabe? E Jesus ficou enviesado nesse nível das ideias, dos múltiplos conceitos, como uma obra abstrata. Não é necessariamente algo concreto. Aqui, essa obra não diz algo para você. Ela diz algo para você, ela diz algo para mim. Ela não tem uma lógica. Ela não tem um absoluto. Ela pode ser explorada de diversos caminhos. E às vezes eu acho que é isso que a igreja está fazendo com Jesus. E por ela estar fazendo isso com Jesus, ela tem tirado de Jesus a autoridade. E os nossos valores cristãos, eles estão descendo ladeira abaixo e às vezes a gente nem percebe. E coisas que eram tão claras, hoje elas estão indefinidas e com inúmeras possibilidades. Por exemplo, uma coisa mais clara do que isso era impossível, que é família. Família é quando um homem se junta-se a uma mulher pelo matrimônio. Tem coisa mais simples do que isso? Mas não está simples. Hoje não é tão simples. Hoje não é tão simples porque a gente nem sabe mais o que é um homem e o que é uma mulher. Eu fui preencher um desses cadastros na internet. Aí apareceu lá: homem, mulher, mais umas 5 possibilidades. Ainda tinha mais um espacinho. Se você não concordasse com aquelas 7, você podia escrever o que você era. Então não é mais simples hoje o que é casamento, o que é homem, o que é mulher. Uma coisa básica dessa. Ou seja,
Você agora é responsável para construir a sua própria identidade, independente do seu sexo biológico. Você escolhe o seu gênero. Isso é muito estranho para mim. Essa semana eu vi na internet uma notícia que uma mulher se identificou como cega. E ela então furou seus 2 olhos. Tem gente que se identifica como animal, tem gente que se identifica como criança. Sabe, o mundo quer interpretar o mundo da maneira que quer. A gente começou a tomar decisões sem pensar por que tomamos, ou pelo menos sem saber de onde estamos tomando. A interrupção da gravidez, a legalização das drogas. Primeiro a gente tornou lícito e ilícito. Agora a gente quer tornar lícito o que já era ilícito. A gente quer gerar uma sociedade para aprender a viver com um entorpecente. A gente precisa pensar de onde essas coisas estão vindo. E a verdade das Escrituras? Eu aprendi que a Bíblia, ou ela é absoluta, ou ela é obsoleta. Ou você acredita em tudo, ou você não acredita em nada. Porque se tem uma parte que você não acredita, quem garante que a outra parte é correta? E se a parte que você tirou é a parte que outra pessoa gosta? Então a gente está vivendo um mundo muito estranho. Alguns chegam para mim e dizem assim: pastor, você viu o que Nietzsche disse? Que não há verdades absolutas. Não, sim, ele disse isso. Platão também disse. Platão disse. Então quer dizer, por que se os dois disseram, não existe certo ou errado, agora mais? O que existe hoje é um ser humano, sua consciência e seu enorme leque de escolhas. Na verdade é isso que existe hoje. E eu vou ser mais claro, meus irmãos. Antes o pecado que era combatido, hoje é aceito. O que era justo ontem, hoje é ridicularizado. A gente vive o culto das paixões. O mundo nunca viveu tantas paixões. E instalou-se a contingência. Você sabe o que é contingência? É a imprevisibilidade. Se tornou imprevisível. Qual é a próxima ideologia que vai sair? Qual é a próxima notícia que vai sair? Resumindo, a gente está vivendo num mundo de inúmeras possibilidades, mas com uma característica, e ela é estranha, porque Jesus nunca foi tão popular nesse mundo. Jesus nunca foi tão adorado nesse mundo. Nunca vieram tantas pessoas na igreja e cantaram sobre Jesus. Mas nunca os que cantaram sobre Jesus foram tão diferentes de Jesus. Então há uma incoerência entre a adoração que fazemos no culto e o estilo de vida que vivemos lá fora. Irmão, Jesus é famoso. Jesus é capa de revista, você já viu? Jesus é capa de revista. Ele está em todo lugar. Jesus hoje, ele é, uma pergunta a ser respondida no meio da sociedade. Jesus é famoso. Jesus está hoje, nos filmes, nas séries. Tem um musical chamado Jesus Christ Superstar, que está desde 1970 na Broadway. Milhões de pessoas já assistiram esse musical. Ele já ganhou prêmio por todo lado. Mas se você vê o que esse musical fala, diz e pensa, Jesus e a cruz viraram um show hoje, irmão. Show. Vocês conhecem o embaixador? Conhece. Você sabe que é embaixador. Larga de fazer essa cara de crente. Você sabe quem é o embaixador. Você sabe quem é o Axl Rose? Guns N' Roses. Você sabe, todo mundo hoje tem uma afinidade com o Cristo. Mas nunca aqueles que carregam uma cruz, falam de Jesus, cantam as músicas, vivem uma vida tão contraditória. E deixa eu te falar, o contraditório ficou tão absurdo que o oposto consegue conviver agora com o santo sem nenhum problema. Olha só, irmãos. Madonna foi crucificada,
Jesus Cristo já foi ostentado numa página da Playboy, né? Você dá para imaginar porque que tem essa faixa vermelha aqui, né? O Evangelho de Jesus Cristo, né? Olha a ceia do Senhor. Foi agora esses dias nas Olimpíadas. Então hoje a gente vive um mundo muito bagunçado de ideias. A pessoa diz que é cristã e tem uma vida completamente mundana. A pessoa diz que adora, chora. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou preocupado com nota. Como eu não estava preocupado no dia lá da sala de aula. Eu estou preocupado se o pessoal está tendo consciência do que está aprendendo e se está vivendo. E hoje eu quero ser assim, um professor aqui hoje. Eu quero conversar com você. E eu quero apresentar 2 tipos de visões. Eu quero trazer 2 lentes para você hoje. Uma lente cristocêntrica e uma lente antropocêntrica. Uma lente onde Cristo é o centro e uma lente onde o homem é o centro. Como interpretar o mundo quando Cristo é o centro? É o cristocentrismo. E como interpretar o mundo quando o homem é o centro? O antropocentrismo. E aí a gente vai decidir, pode colocar o próximo slide. Quem é que está no centro da nossa vida? O humanismo, o antropocentrismo ou Cristo? O cristocentrismo. E para isso, eu quero te dar uma definição rápida de uma visão cristocêntrica. Uma visão cristocêntrica de vida. Cristo como soberano. Jesus Cristo é o Rei, é o Senhor, é o centro de tudo. Nada é mais importante do que a sua glória. Numa visão cristocêntrica, Cristo veio para salvar os pecadores, ou seja, tudo na vida cristã gira em torno do Evangelho. A boa notícia, que nós estamos perdidos, e Deus se fez homem, habitou no meio de nós, viveu a nossa vida, morreu o nosso pecado, ressuscitou no 3º dia, e hoje por causa do teu sangue nós somos salvos. Vida cristocêntrica. Uma vida cristocêntrica, ela sabe que tem uma dependência total de Cristo. É uma vida marcada por uma completa dependência dele, reconhecendo que sem ele nada podemos fazer. Não é Jesus Cristo ser uma bengala até você melhorar. Não. É Ele ser a rocha em que você vive. Numa visão cristocêntrica, a gente fala da autoridade de Cristo. Ou seja, todo aspecto da nossa vida está submisso à autoridade de Cristo revelado em sua palavra nas Escrituras. Essa é uma vida cristocêntrica. E uma vida antropocêntrica? Uma vida antropocêntrica. O homem está no trono. O ser humano é colocado no centro. Ele tira Cristo do governo e ele então é aquele que reina. Essa vida antropocêntrica, essa visão antropocêntrica da vida, ela traz uma dependência do eu. Ou seja, o foco está na autossuficiência, na capacidade humana de resolver seus problemas, de minimizar, de ficar, sabe, diminuindo a necessidade de Cristo. Ela dilui o Evangelho. O mundo antropocêntrico, ela dilui o Evangelho. Por quê? Porque vive o Evangelho da autossatisfação, o Evangelho do agradar, o Evangelho da autoajuda, do bem-estar, do desenvolvimento, sabe? É o Evangelho que te faz bem. A parte que você não gosta dele, você joga fora. A parte que você gosta, você come. Sabe, é o que está escrito lá em Apocalipse 10:10. João comeu o livro e o livro era doce, mas depois ficou amargo no estômago. A vida cristã, ela é agridoce, ou seja, Deus vem para fazer o que precisa ser feito, independente de você gostar ou não. Mas o evangelho antropocêntrico não, ele dilui, a vida antropocêntrica não, ela dilui o evangelho. Ela gera a submissão à vontade humana, tira a autoridade das escrituras.
A Bíblia diz isso? Diz, mas eu não concordo não. Você já pensou nisso, se você crê em Cristo e você pega a palavra de Deus e diz que não concorda? Primeiro, número 1, Deus não te consultou para escrever a Bíblia. Então, e segundo, se você crê, tem que crer de forma absoluta, ou senão vai ser de forma obsoleta. Então, uma visão cristocêntrica, Cristo está submetido em todas as coisas. E numa visão antropocêntrica, o homem está no centro. Na primeira, onde Cristo está no centro, o evangelho é puro. Na segunda, o evangelho se corrompe. Então, para a gente entender essas duas visões, eu fiz 4 perguntas que todo ser humano fez, faz ou vai fazer na vida. E eu quero responder essas 4 perguntas debaixo dessas duas visões. Por exemplo, a primeira pergunta: quem eu sou? A segunda pergunta: por que eu estou aqui? A terceira: o que está errado no mundo? A quarta: como podemos consertar o que está errado? Quando Cristo está no centro, como respondemos essas perguntas? Quando o homem está no centro, como respondemos essas perguntas? Bem, quando o antropocentrismo está no centro, quando o homem está no centro, como é que a gente responde a pergunta: quem eu sou? Bem, quando o homem está no centro, o humanismo está no centro, o antropocentrismo está no centro, quem eu sou? A resposta é: você é um acidente. Você é um processo evolutivo. Na verdade, você é um engano, porque você aconteceu. Você é um primata melhorado. Você é resultado de um processo aleatório da evolução. Você é uma sopa cósmica que se rebelou. Não, você é uma bactéria glorificada. Você é um nada que não existia. E esse nada, sabe lá como, dando uma ordem em si mesmo, do nada virou você. Aleluia. Isso é o darwinismo. Então você evoluiu e chegou até aqui, vitorioso. Bem, o antropocentrismo responde isso. Você é um acaso. Bem, e se eu sou um acaso? E eu cheguei até aqui pela evolução, eu tenho que sobreviver. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Me raciocina comigo. Hoje eu preciso de você aqui, mais do que nunca. Então, se eu sou uma ameba que evoluiu, por que que eu estou aqui então? Então, se eu evoluí, cheguei até aqui e venci, então eu estou aqui para permanecer. Então eu tenho que continuar vencendo. Eu tenho que continuar consumido. Eu tenho que continuar aproveitando a minha vida, porque eu cheguei até aqui. Então eu preciso conseguir o que eu puder, do jeito que eu puder, e não perder o que eu consegui. O humanismo, o antropocentrismo, ele diz assim: você está aqui para se divertir, comer, beber e depois morrer. E inclusive use todos os meios necessários para isso, porque você é o centro de tudo. A verdade é o que você decide. Você não precisa consultar ninguém. Você é Deus para si mesmo. Você acorda de manhã, bate no peito e diz: vamos lá. Você busca a força interior. Você busca seu autoaperfeiçoamento. Você busca, sabe, o seu desenvolvimento pessoal. E ninguém vai te impedir de conquistar o teu objetivo, de chegar aonde você decidiu. Nada vai te atrapalhar. Se um filho vem antes do momento, você inclusive pode abortá-lo, porque não tem problema nenhum, porque ele é indesejável, não é a hora dele. Alguém está me entendendo? Porque você é Deus. Você não precisa consultar ninguém. Satisfaça seus desejos. Não importa quão esquisitos eles sejam, o negócio é ser feliz. Aliás, não deixa nada atrapalhar seu destino de consumidor. É o que o antropocentrismo ensina. Um famoso humanista chamado John Rockefeller, da família Rockefeller,
ele foi perguntado, e foi um dos homens mais honestos em responder sobre isso. Ele perguntou: quanto mais dinheiro você deseja? Ele disse assim: só um pouquinho mais. Ou seja, sempre mais. É igual a Bíblia diz: a sanguessuga tem 2 filhas. Dá. Nunca vai estar satisfeito. Então quem eu sou? Eu sou uma meba glorificada. Por que eu estou aqui? Para fazer a minha vontade. Para acumular. Para consumir. Para devorar. Para me dar bem. Já viu aquela expressão? Ou você acha que essa expressão veio da Bíblia? Cuidado, porque senão vão puxar o teu tapete. Já viu? Eu quero só que você verifique agora de que gaveta você tira tais expressões. Se é do cristianismo ou do antropocentrismo. Precisamos ser competitivos. Ok. Mas pense de onde você está tirando os princípios da sua vida. Bem, quem eu sou? Porque eu estou aqui? E agora, o que está errado no mundo? O antropocentrismo responde: o que está errado no mundo? O que está errado no mundo? Está faltando educação. Está faltando um bom governo. Está faltando estrutura. Se a gente educar melhor esse povo, se a gente der melhor, está faltando qualidade de vida. Um governo mais justo, é isso que está faltando. Então, quem eu sou? Eu sou um nada que evoluiu. Porque eu estou aqui, estou para consumir. O que está errado no mundo? O que está errado no mundo é porque a gente precisa de melhores condições para a gente evoluir melhor. E aí, como é que a gente pode consertar o que está errado? O antropocentrismo responde: se o que está faltando no mundo, o que está errado no mundo é falta de educação, vamos dar educação para o povo. Vamos educar o povo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que nós somos mais educados agora ou antes das 2 grandes guerras? Você acha que nós somos um povo mais educado que já existiu? Ou você acha que há 50, 60 anos atrás, 80 anos atrás, nós éramos menos educados? Deixa eu te dizer a resposta. Nunca fomos tão educados, nunca fomos tão ensinados como somos nesse tempo. Sabe qual é o problema da educação do antropocentrismo? É o que ela ensina. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma pergunta dentro do site Gov Brasil. Eu fiz uma pergunta lá: como evitar doenças sexualmente transmissíveis? Resposta do portal do Ministério da Saúde. Olha a resposta: uso de camisinha, masculina ou feminina, em todas as relações sexuais, orais, anais ou vaginais. E o método mais eficaz para evitar a transmissão do IST e HIV/AIDS, hepatites virais B e C, serve também para evitar a gravidez. Importante ressaltar que existem vários métodos para evitar a gravidez. No entanto, o único método com eficácia para a prevenção do IST é a camisinha masculina ou feminina. Orienta-se sempre que possível realizar dupla proteção. Usa a camisinha e outro método anticonceptivo de escolha. A camisinha masculina ou feminina pode ser retirada gratuitamente nas unidades de ensino. Isso é ensino. Estão me ensinando o povo. Mas qual é o problema desse ensino? É que a gente não está ensinando para ele que sexo é pecado antes do casamento, que adultério é pecado, que fornicação é pecado. A gente só está ensinando o quê? Como evitar a doença enquanto pratica o pecado. Vocês estão me entendendo? Essa é a solução do antropocentrismo. Essa é a solução que eles buscam. Ensine a não se machucarem com o prazer, mas não abortem o prazer. Continuem tendo-o. Não freiem a luxúria, apenas se proteja contra os seus efeitos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? O nosso problema, diz o antropocentrismo, é injustiça. Vamos botar governos justos. Agora a pergunta: quando você bota um governo, quem governa o governante? Ou o que governa o governante? Aí precisaria de um santo para resolver o problema. Eu não estou desconsiderando política, educação,
saúde como meios de desenvolvimento. Eu só estou dizendo que eles não são a verdadeira mudança que nós precisamos. Somos mais civilizados do que antes, mas nunca tivemos tantas guerras. Temos mortes hoje. A diferença é que antes a gente matava com baioneta, espada e canhão. Mas então a gente deu educação para o homem. E agora ele ficou tão bem potencializado que ele não mata mais de baioneta e ele não mata mais de canhão. Ele mata agora com mira laser e de drone na frente de uma tela. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o que eu falei para uma pessoa um dia. Falei para ela assim. A pessoa chegou para mim assim, um jovem, disse assim, eu conheço ele, a gente tem intimidade, por isso que eu falei assim com ele, tá bom? Ele assim, pastor, é pecado ganhar dinheiro? Eu falei, né, não. Mas do jeito que tu peca, se dinheiro cair na tua mão, eu não sei o que tu é capaz de fazer. Porque pobre desse jeito, tu peca desse jeito. Imagina com muito dinheiro. Ele começou a olhar para mim e disse assim, eita, pastor, é mesmo. Sabe por quê? Porque o poder e o dinheiro não cura o coração do homem. Potencializa o que a gente já é. Só foi dar dinheiro para o filho pródigo, que aí que ele virou o doido. Se ele já tinha vontade de fazer besteira, com o dinheiro que o pai deu para ele, aí que ele fez mesmo. Comprou um carrão, botou as mulheres dentro, fechou, né? Tu sabe do que eu estou falando, né? Potencializa o que tem dentro. Sabe, o ladrão de fundo de quintal, se ele não tiver uma mudança no coração dele, você vai ensinar ele, vai botar ele na boa escola, ele vira engenheiro, faz mestrado, faz doutorado, ele vai abrir o cofre do banco. Alguém está me entendendo, irmão? Porque não é a solução do mundo só ensinar o homem. Isso é o que diz o antropocentrismo. Aliás, a gente está vivendo um paradoxo hoje. E eu quero ler esse paradoxo conforme David Mayers escreveu. Ele analisou a nação que a gente olha. Qual é a nação que a gente mais copia, meus irmãos? Os Estados Unidos. Então ele analisou os Estados Unidos e fez o seguinte texto no livro Fome Espiritual em uma Era de Abundância. Ele disse o seguinte: vivemos um paradoxo americano. Temos melhores salários, melhor alimentação, melhores casas, melhor educação, melhor saúde do que jamais tivemos antes. E com mais direitos humanos, comunicação mais rápida e transporte mais conveniente do que jamais conhecemos. Justamente com toda essa generosidade, no entanto, há os sinais da vida repleta de sofrimento e esforço. Aí ele começa a descrever. Desde 1960, o número de divórcios dobraram, o número de suicídios de adolescentes triplicou, a quantidade de crimes violentos foi quadruplicada, o número de pessoas na prisão foi multiplicado por 5, o número de filhos ilegítimos foi multiplicado por 6, e o número de pessoas que moram juntas foi multiplicado por 7. O que está errado com o mundo? Cada vez o mundo tem mais educação, cada vez o mundo tem um melhor estilo de vida, cada vez o mundo tem mais dinheiro, cada vez a gente tem mais conforto. O que está acontecendo com o mundo? Uma única coisa: enquanto o homem estiver no centro e acreditar que pode ser o capitão da sua própria alma, acreditar que é mestre do seu destino e não se submeter à soberania de Deus, por mais que ele está num caminho de destruição. Não importa, ele vai para o caminho largo, ele vai para a casa na areia, porque ele rejeita a verdade que pode salvá-lo. A vida antropocêntrica, ela é a vida que Satanás indicou em Gênesis capítulo 3, versículo 4, onde ele disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe, no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus,
serão conhecidos do bem e do mal. Conhecerão o bem e o mal. Como Deus! Sabe, o erro do jardim não foi comer a fruta. O erro do jardim não foi adultério, porque só tinha uma mulher e um homem. O erro do jardim não foi um pecado como a gente gosta de classificar hoje. O erro do jardim foi abandonar Deus no centro e colocar o seu próprio coração. Decidir como a sua vida vai ser. É por isso que a cosmovisão antropocêntrica, ela é tão perigosa. Agora vamos responder as 4 perguntas, coloca ela para mim de novo aqui. Debaixo da visão cristocêntrica. Quem eu sou debaixo da visão cristocêntrica? E aqui eu faço uma oração antes de começar. Eu faço a oração de Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Porque só depois que a nossa mente mudar, tivermos uma metanoia, uma transformação, discernir o caminho de Deus e discernir o caminho do homem, é que a gente vai poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem eu sou debaixo da visão cristocêntrica? O que o cristocentrismo responde? Responde lá em Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Presta atenção, façamos. Volta aqui, façamos. Quem está conversando aí? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tu consegue imaginar os 3? O Pai diz: vou criar. Jesus diz: estou dentro. O Espírito Santo: não vai dar certo. Já estou vendo. O Pai diz: mas eu quero criar. Jesus disse: eu estou dentro. O Espírito Santo: estou avisando. O que vocês vão criar vai dar trabalho. Ou você acha que Deus, quando nos criou, não sabia que a gente ia errar? Mas qual é o projeto de Deus aqui? Semelhança. Você é o seguinte, deixa eu explicar. Você é um ser que não existiu, e a partir da não existência, imediatamente se tornou imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Você não foi uma ameba que foi, evoluindo, uma bactéria que foi sendo glorificada com o tempo, uma sopa cósmica que foi virando um girino virou um sapo virou aí do macaco, não, você não é isso não. Você é uma ordem divina. Eu quero que você exista e seja parecido comigo. Isso é a resposta cristocêntrica para a nossa existência. Salmo 8:4 diz assim, que o homem, quem é o homem? Para que com ele te importes. É o salmista conversando com Deus. E o filho do homem, para que com ele se preocupes. Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Deixa eu te falar uma coisa. Nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos o melhor que Deus criou. Alguns ficam assim pensando nos anjos, nos arcanjos, nos querubins, nos seres viventes. Você olha o Apocalipse, você fica meio assombrado com a sala do trono, não fica? Mas deixa eu te dizer, Deus te criou para ser família dele. Deus criou uma família. Deus criou uma família. Deus quis ser pai. Alguém está me entendendo aqui, irmão? Deus te criou para Ele. É isso que nós somos, criaturas de Deus. E o que isso importa? Importa muito. Porque não importa se você é alto ou é baixo, bonito ou não tão belo. Se é preto, branco, pardo, indígena, amarelo, não importa. Porque nós não somos um acidente. Nós somos uma ordem do eterno para existir. E aqui cabe algo muito poderoso e libertador. Não importa se você foi desejado ou não.
se você foi planejado ou não. Mais importante do que a circunstância do seu nascimento é quem ordenou que você nascesse. Porque você não é um processo aleatório, você é uma escolha divina. É por isso que a gente não pode se preocupar como as pessoas nos classificam. Sim, porque a gente não pode esquecer de quem nós somos criados. Quem eu sou? Não sou uma sopa cósmica que evoluiu. Sou filho de Deus. Sou criatura de Deus. Pelo menos isso, até Gênesis 3. Agora, por que a gente está aqui? Bem, se Deus nos criou com propósito. Porque Deus não é um Deus sem propósito. E aí a gente pode ler agora o que nós começamos lendo, 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aprofundando, Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas criadas por ele e para ele. Tudo foi criado por Jesus. E em Jesus encontra propósito. Quem eu sou? Sou criação de Deus. Para que estou aqui? Por que estou aqui? Estou aqui para viver de uma forma que a fama de Jesus Cristo seja levantada e Ele glorificado em toda a terra. É para isso que eu existo. Agora, de onde você tira isso? De uma visão cristocêntrica. Na prática, como é que isso funciona? Eu vou te dizer. Como é que você escolheu o trabalho que você escolheu? Eu vou te dizer como é que eu escolhi o trabalho que eu escolhi. Em qual caixinha que eu busquei? No antropocentrismo. Com 13 anos eu olhei meu pai advogando e falei assim: você é advogado. Agora pergunta de onde eu tirei essa ideia. Eu mergulhei no antropocentrismo, no humanismo e falei assim: meu pai já é advogado, ganha um dinheirinho bom, eu sou filho dele, já vou como sócio. Porque se eu começar qualquer outra profissão, eu começo do zero. Mas se eu começar com uma advocacia, eu já chego do lado. Você acha que eu estava tirando de onde todos esses pensamentos? De que baú? Do humanismo. Porque eu falei assim: eu preciso encontrar um jeito de ganhar dinheiro para alimentar o consumismo que já existe dentro de mim. Quantos estão me entendendo, irmãos? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas uma hora a verdade tem que chegar e ela tem que abalar a gente. Então eu decidi. Com 15 anos ser advogado. Com 17 eu passei no vestibular. Com 18 eu já sabia com quem eu ia casar. Mas meu pai disse: só casa no dia que formar. E para formar, formei. Aí ele disse: só casa agora no dia que você passar na OAB. Ô, irmão. Eu fui o primeiro lugar no Maranhão, na OAB. Lindo, né? Não, eu queria ganhar dinheiro e a mulher. Só isso. É porque meu sogro e minha sogra estão me ouvindo aqui agora. Eu não tinha outro interesse, a não ser o interesse de um consumidor. Amava minha esposa? Claro que amava. Amava minha profissão? Também amava. Mas o mundo está cheio de amor, já viu? Só está faltando verdade. E eu me formei. Ainda falei para ela: você está casando com um advogado que vai ser o melhor advogado da cidade. Te prepara. Você vai viver a vida boa, mulher. Onde eu estou hoje? Essa é uma forma de você consultar Deus. Agora, como é a forma de você consultar Deus realmente que vai mexer com as suas entranhas? Essa é uma visão antropocêntrica de você decidir o mundo. Não é visão cristocêntrica. Seria mais ou menos assim. Eu com 17 anos, eu olhava para Deus assim e
dobrasse os meus joelhos e falava assim: Senhor, eu tenho uma combinação de dons, porque eu não sou criado do acaso, eu sou criatura sua. E eu não nasci para viver para o meu ventre, eu nasci para glorificar o teu nome. E agora eu te pergunto, Jesus, eu tenho dons, tenho talentos, eu tenho uma combinação que o Senhor mesmo decidiu que eu tivesse. Qual é o melhor caminho para eu glorificar o teu nome? É um jeito diferente de viver. É um jeito diferente de você decidir as coisas. Quando eu acabei o primeiro culto, um adolescente me procurou: pastor, então quer dizer que a gente não pode decidir, não pode desejar ter sucesso? Eu digo: claro que pode. O que eu estou te ensinando é de onde você está tirando os questionamentos e os princípios para você viver a sua vida. Eu quero que você seja o melhor homem que você puder, o mais comprometido que você puder na sua profissão, o melhor que você puder na sua profissão, mas que você seja o melhor cristão que você puder, que tudo que você se torne seja simplesmente uma potencialização para você glorificar a Cristo. Então a gente pode decidir a nossa vida pelo antropocentrismo ou pelo cristocentrismo. Por exemplo, como é que você ensina os seus filhos? Você ensina os seus filhos assim: olha, é o seguinte, moleque, procura a melhor faculdade que dá mais dinheiro para você ganhar logo dinheiro e você se dá bem. Olha, você precisa procurar um melhor lugar para você se estabilizar, porque você precisa garantir que você vai se dar bem, a possibilidade de ganhar dinheiro, condições para sobreviver. Deixa eu te contar uma história. Eu fiz isso com meu filho. Meu filho não sabia o que queria ser. Eu falei: você não sabe? Eu sei. Vai fazer medicina, vai ganhar dinheiro. Ele começou a medicina. Falei para ele: começou a medicina. Aí ele está lá na frente, com 5 meses de medicina, ele chama eu e minha esposa. Ele disse assim: olha, eu estou fazendo medicina por causa de vocês. Aí ele usou uma frase que me pegou. Ele disse: pai, Deus me deu um talento e eu quero usar ele para a glória de Deus. Aí eu falei assim: então meu filho, o que você quer ser? Ele disse: pai, eu acho que eu vou ser um profissional, eu vou fazer score filme. Eu digo: pega. Você, o que é isso, menino? Eu digo: você vai fazer o quê? Pai, eu quero ser um compositor musical de filmes, um compositor musical de propagandas, eu quero fazer um compositor musical de desenhos. Eu digo: tá, aonde tem isso? Ele diz: tem nos Estados Unidos e na Europa. Eu digo: muito bem. Você está a 5 quarteirões na minha casa, agora você me dá essa opinião. Aí ele falou para mim: pai, eu entendi que é o caminho que Deus tem para mim. Glória a Deus, porque não é você, irmão. Porque eu entrei numa crise absoluta. Porque estava além do quê? Do que eu podia pegar, controlar. Aí eu conversei com ele ontem, quando eu terminei essa mensagem. Eu terminei essa mensagem 4 da tarde. Aí eu olhei para ele e disse assim: e aí, meu garoto? Como é que você está? Aí ele disse: pai, estou bem. Ele estava onde? Quando eu fiz a chamada de vídeo? Sentado, tocando. Ele disse: eu estou compondo aqui. Ô pai, que eu acabei de compor. Eu digo: meu Deus. Aí eu falei: filho, amanhã eu vou pregar sobre isso. O que você acha? Ele disse: pai, eu acho que você pode. Pai, eu estou vivendo a vontade de Deus na minha vida. E eu falei para ele assim: filho, não esquece o motivo que você está aí. Só tem um motivo para você estar aí. É para glorificar o nome de Jesus. E assim eu faço com todos os meus filhos. E assim eu converso com todos eles. Com o Léo, com o Gustavo e com o Rafael. Sabe por quê? Porque é um caminho difícil. Mas ou a gente vive uma vida antropocêntrica, ou vive uma vida cristocêntrica. Terceira pergunta:
Quem eu sou? Sou criação de Deus. Para que eu existo? Para a glória dele. O que está errado com o mundo? O antropocentrismo diz que é a falta de educação, que é a falta de estrutura, que é injustiça. Deixa eu te falar o que o cristianismo diz sobre o que está errado no mundo. O que está errado no mundo somos nós. Nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Perdemos o brilho da glória de Deus. Nós éramos a coroa da criação de Deus e agora nós somos das bilhões de criaturas que Deus criou, somente 2 que deram as costas para Ele. Nós e os demônios. O problema do mundo é o homem. O problema do mundo não está lá fora. O problema do mundo está aqui dentro. O problema do mundo é uma geração que não compreende, que está perdida e que precisa de um Salvador. É uma humanidade que quer ser onipotente. Mas não passa de pecadores perdidos. E no máximo é uma humanidade que querem controlar Deus a seu favor, mas não querem se submeter ao governo de Deus. Quem nós somos? Criaturas de Deus. Porque estamos aqui para a sua glória. E o que está errado com o mundo? Nosso pecado. Eu achei interessante demais. Deixa eu ver se eu posso dizer. Tá aqui não. Mas, irmã, se a senhora estiver me ouvindo, é sobre a senhora, mas não estou dizendo o nome da senhora. Tive um gabinete esses dias. E um casal me procurou. E uma irmã que eu gosto muito veio conversar comigo. Ela disse assim: pastor, a gente veio conversar comigo porque o nosso casamento não está bem. Aí eu falei: irmã, pastor, mas desde março que eu estou precisando conversar com o senhor. Eu falei: meu Deus, que tanto tempo, hein? Ela disse: mas ainda bem, pastor, porque eu estou vindo aqui agora, mas está quase tudo resolvido. Porque eu já sei tudo que eu vou dizer para o senhor, e eu sei o que o senhor vai dizer para mim. Porque o sermão da montanha me ensinou um bocado de coisa nesses dias. Eu falei: irmã, e foi. Ela começou a dizer: pastor, está acontecendo isso. Ela começou a dizer: mas o senhor vai dizer isso. Eu estou querendo separar, mas não posso me separar por causa disso. Eu falei, aí depois que ela falou tudo assim, eu falei: amém. Falei: gente, que gabinete bom. A pessoa traz o problema e a solução. Porque a coisa mais interessante da sua vida é você saber onde é que está o problema. As pessoas falam assim: pastor, abençoa meu casamento. Não dá para abençoar casamento, gente. Só dá para abençoar quem está casado. Porque a solução do seu casamento não é orar pelo casamento, é orar por você. Aleluia. No dia que você mudar, o casamento muda. Não estou me chamando muito aí para mais festa de formatura. Porque na festa de formatura, eles gostam que a gente ora pelos anéis. Gente, a gente não ora por anel. Anel não tem crise. Anel não tem orgulho. Anel não tem alma. Eu falo assim: eu oro por vocês que vai botar esse anel no dedo. Porque é vocês que precisam. Aí não estão me chamando mais. Não é porque seres inanimados não entram em crise, não cometem pecado, não tem estresse, não tem maldade, né? Aí nem alguns animais. Gente, feliz são esses seres que não têm alma, já viu? O Kobe, meu animal, meu cachorrinho lá de casa, é um ser feliz. Pensa no animal feliz, não tem crise. Ele vê um pastor alemão desse tamanho, ele é desse tamanho, não tem um pingo de baixa autoestima, vai para cima. Nem inteligência tem. Como é que é o nome daquela raça que eu tenho? Como é o nome? Pug. É uma raça que deu tudo errado. A boca é grande, o estômago é grande, ele é pequeno, o focinho é pequeno, o olho é grande. Não sei, é tão feio que é bonito. O bichinho é tão esquisito que a gente gosta dele. Pensa num troço mais desconjuntado que aquele cachorro, mas é feliz. É feliz porque não tem alma, gente. Agora ser humano não, ser humano é um bicho complicado. A gente compara. A gente fala. Então o que está errado no mundo somos nós. E como é que a gente pode consertar? Para a gente começar a terminar. Não tem jeito, a gente não sabe consertar.
Mas Jesus já deu o caminho do conserto. Ele encarnou numa virgem. Esperou 9 meses para ser gerado. E num bebê de 3 quilos estava toda a plenitude da glória de Deus. E ele cresceu como homem de dores. Viveu a nossa vida, 30 anos de espera para começar o seu ministério. Escondido dentro de uma carpintaria. E então ele começa o seu ministério de 3 anos. E então ele é visto pelo profeta João Batista e diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deixa eu traduzir isso aqui para você de forma bem contemporânea. Eis a esponja que vai chupar todo o pecado da humanidade. Que vai limpar toda a humanidade. Que vai consertar toda a humanidade. E ele então morre numa cruz. E passa 3 dias dentro da sepultura. Sabe por quê? Para a gente saber que ele morreu. Porque até nisso a gente é ruim de acreditar. E então no 3º dia, sangue quente começa a correr pelas veias dele. E todas as feridas que ele tinha são curadas, a não ser 2. E então ele ressuscita. E com ele a gente ressuscita. Nós fomos pregados com ele numa cruz. O santo pelos injustos. O certo por aqueles que deram errado. Então ele morre. Ele morre a nossa morte. E ressuscita. Então a gente vive agora a sua vida. É ele que conserta o mundo. Não somos nós. Quem eu sou? Criação de Deus. Por que estou aqui? Para a glória de Deus. O que está errado no mundo? O pecado que entrou dentro de mim. Lá em Gênesis capítulo 3. Quando eu destronei Deus do meu coração. Como é que a gente conserta tudo isso? A gente não conserta. Ele conserta naquela cruz, morrendo pelos nossos pecados. É por isso que João 14:16 diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E aqui a gente tem outro problema, porque o antropocentrismo trouxe o relativismo, trouxe as várias opções, e Jesus não tem opções para vocês. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe uma dieta de possibilidades, só existe uma opção que você tem que segurar. Ou você vive com o trono do seu eu, no seu coração, ou você aceita que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, porque senão você nunca vai estar no caminho, você nunca vai viver a verdade e você nunca vai ter vida. A vida é simples, apesar de complexas. Não, eu quero uma outra opção. Não tem. Atos 4:12 diz: não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu. Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Tudo já foi consertado. Somente você precisa crer e viver. Por isso, coloca o slide da cruz e do antropocentrismo aí. Por isso hoje, você tem que discernir em que caminho você está. Ou você vive uma vida cristocêntrica, ou você vive uma vida antropocêntrica. Porque não dá para vir aqui, levantar a mão e chorar dia de domingo, e tomar todas as suas decisões conforme o seu coração lá fora. A gente levanta as mãos aqui, mas também entrega o nosso coração. No seu trono só cabe uma pessoa, ou você, ou Jesus. Agora deixa eu te falar uma coisa. Deus está sussurrando na noite. Deus está abalando tudo que pode ser abalado, para só aquilo que não é inabalável permanecer em pé. Deus está sacudindo esse mundo para ver se traz ele para uma consciência. Em 11 de setembro de 2001, 2 aviões arrebentaram 2 torres nos Estados Unidos. Você sabe o que aconteceu com a nação americana depois daqueles dias ali?
Não teve mais notícias, não teve mais propaganda na televisão. Acabou os programas de humor. Hollywood repensou 4, 5, 10 vezes se e qual filme colocaria em cartaz. Sabe o que aconteceu? A América sentou no chão da realidade. As igrejas superlotaram. As pessoas começaram a se arrepender. Sabe por quê? Porque o mundo delas foi abalado. Agora no Rio Grande do Sul, um pastor de Porto Alegre, na reunião de pastores que nós tivemos lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, ele falou para nós um testemunho da igreja dele. Ele disse: a nossa igreja, a água subiu até o teto. Uma enorme igreja. E eu falei: e aí, pastor? E a gente pensou que ia ter aquele testemunho. E ele diz: estamos vivendo um tempo de avivamento. Porque Deus quebrou as nossas casas, com as nossas casas, os nossos orgulhos, com o nosso orgulho a gente está ouvindo a voz do Eterno, e com a voz do Eterno nós estamos experimentando a vida de Jesus. Sabe, Deus sacode o eixo da nossa vida para ver se a gente encaixa ela de vez em quando. E eu queria muito que você entendesse isso. Você é criação de Deus, nasceu para a glória de Deus. O que está errado nesse mundo são pessoas ainda que não se entregaram a Jesus, não se arrependeram e por isso não estão experimentando a vida de Deus dentro dela. E a gente não pode consertar nada. A gente só pode se dobrar de joelhos e pedir para Jesus fazer o milagre da salvação dentro de nós. Queria que você ficasse de pé. E eu quero te dizer algo que não é leve, viu? Se vocês continuarem optando, você que está me ouvindo aqui agora, continuar optando por uma visão antropocêntrica, você está escolhendo colocar você no trono. Isso a Bíblia chama de rebeldia. Isso a Bíblia chama de idolatria. Isso a Bíblia chama de pecado. E Deus vai vir com juízo sobre você. Por isso que a graça de Deus venha sobre sua vida agora. A única que leva à verdadeira vida. Então você vai conhecer Jesus. E conhecendo Jesus, você não vai querer que outra pessoa governe a sua vida. Ninguém é um Senhor tão bom quanto Ele. Que Cristo seja o centro da nossa vida. Amém?